esses políticos chefes do executivo. Não haveria sentido eu, por exemplo, votar em um governador que muda a linha política do governador anterior e ele estar todo amarrado com a aplicação das receitas, porque definidas pela lei. Então, lembre, o princípio da não afetação é uma forma de garantir a independência do executivo sobre o legislativo. Lembre também, meu querido, que o princípio da não afetação tem exceções importantes. 2 exceções merecem destaque. É possível, sim, a lei definir a saúde, já comentei isso, e o ensino como exceções ao princípio da não afetação, porque a lei pode vincular a receita de impostos a essas 2 finalidades. Ensino e saúde. Ensino e saúde, exceções ao princípio da não afetação. Temos mais perguntas? Vamos lá. Produção, 4ª pergunta de hoje. Na tela, Pumazinha. Professor Maza, numa doação onerosa de imóvel, incide ITBI ou ITCMD? O que você acha? Doação onerosa de um imóvel paga qual imposto? Doação onerosa. O que é uma doação onerosa? Doação onerosa é uma doação com ônus, é uma doação com encargo, não é uma doação pura. Quando a doação tem um encargo, um ônus, essa doação se aproxima mais do fato gerador do ITBI. É muito comum você encontrar posicionamento doutrinário e jurisprudencial nesse sentido. Doação onerosa de imóvel paga ITBI, por ser materialmente mais próxima a uma compra e venda. Agora, se a doação do imóvel for uma doação não onerosa, aí paga ITCMD normal mesmo para o Estado. Nós tivemos uma pergunta no exame passado da OAB Nacional a respeito dessa questão de doação, de transmissão de imóveis, uma pergunta que ensejou uma polêmica muito grande, e discussões e dúvidas, e eu aproveito essa oportunidade para comentar essa questão. Que questão foi essa? A situação foi o seguinte: um casal se separou. E aí, esse casal possuía um imóvel, que era uma propriedade comum aos 2, e o valor do imóvel superava a meação, era mais do que a metade. O marido resolveu que o imóvel ficaria com a esposa, mesmo superando a parte que caberia a ela. A pergunta era a seguinte: qual imposto incidiria sobre essa transmissão do imóvel superando o valor da meação? Muitas pessoas assinalaram a alternativa que dizia que o imposto devido seria o ITBI, porque houve uma transmissão de um bem imóvel. Mas, na verdade, essa hipótese de transmissão de um imóvel superando o valor da meação não é fato gerador do ITBI. Sabe por quê? Porque o ITBI incide sobre transmissão onerosa. Transmissão onerosa é compra e venda. É aquela que envolve dinheiro, ou então uma doação com ônus, mas algo que sempre envolve uma contrapartida. Uma contrapartida. E a hipótese tratava, na verdade, de um caso de doação. Não era fato gerador do ITBI, porque a transmissão não foi onerosa, era fato gerador do ITCMD. E essa pergunta foi um bumba meu boi na prova passada. Todo mundo errou. Então guarde: transmissão de bem imóvel em separação, superando o valor da meação, não é fato gerador do ITBI, porque não é transmissão onerosa. É fato gerador do ITCMD, é um caso de doação. Produção, temos mais uma pergunta. Vamos ver com que pergunta nós encerramos o segundo bloco do programa de hoje. Vamos lá? Pergunta, deixa cair na tela. Professor Maza, a minha família tem aviões e um barco.
e nós recebemos notificação para pagar IPVA. Nós temos que pagar esse imposto? Tá mal a família do meu amigo aqui, hein? A família tem aviões e um barco. Oh, meu amigo, você pode ficar tranquilo, porque essa notificação é uma notificação ilegal. Eu já comentei com vocês na primeira parte do programa de hoje que o IPVA incide sobre veículos terrestres. Barcos e aeronaves não são veículos terrestres. Barcos e aeronaves não pagam IPVA. Quais são os veículos que pagam IPVA? IPVA é devido por carro, caminhão, ônibus e moto, que são veículos terrestres. O entendimento de que barcos e aeronaves não pagam IPVA é um entendimento que às vezes incomoda algumas pessoas. Várias pessoas costumam dizer isso: Ô Maza, mas não é justo. O cara que tem barco ou aeronave é um cara de muito dinheiro, é um fato, signo presuntivo de riqueza. Ele deveria pagar o IPVA. Sim, meu amigo, o cara não paga esse imposto, né? Mas há uma tributação pesadíssima sobre a propriedade de barcos e aeronaves, e assim deve ser mesmo, porque proprietários de barcos e aeronaves, em princípio, são indivíduos com uma capacidade econômica presumivelmente maior do que a média da população brasileira. Então, não há recolhimento de IPVA, mas há uma tributação altíssima por meio de taxas de renovação de prefixo, por exemplo. Então, pode ficar tranquilo que a pessoa não paga o IPVA, mas tem uma tributação bastante pesada. E esse entendimento de que ser proprietário de barco e aeronave não constitui fato gerador de IPVA é um entendimento que vem direto da jurisprudência do STF. Por duas razões, o STF firmou esse posicionamento, se não me engano, desde 2004, no sentido de que barcos e aeronaves não pagam IPVA. Duas razões. Primeira razão: o IPVA é um substituto histórico da antiga taxa rodoviária. Na Constituição de 88, o IPVA foi criado para substituir a taxa rodoviária. Ora, se ele nasceu após a taxa rodoviária só poderia incidir sobre a propriedade de veículos terrestres. Então, há essa primeira justificativa de cunho histórico. Há uma segunda razão, essa, tecnicamente, uma razão mais forte, é que a Constituição, nos artigos 157 e 158, ao estabelecer as regras de repartição de receitas, a Constituição afirma textualmente que 50% do IPVA vão para o município onde o veículo estiver registrado. 50% do IPVA vão para o município onde o veículo estiver registrado. Ora, registro no âmbito municipal é só de veículo terrestre, porque barcos e aeronaves têm registro federal. Então, se a própria Constituição diz que metade do IPVA vai para o município de registro do veículo, este veículo só pode ser um veículo terrestre. Meus queridos, com isso nós encerramos o segundo bloco do programa de hoje, mas tem mais. Nós vamos, daqui a pouquinho, com o X da questão. Esse terceiro bloco do nosso programa é um bloco em que nós analisamos duas questões que já caíram no Exame Nacional da OAB sobre o tema discutido nos blocos anteriores. Dentro de instantes nós voltamos com o X da questão. Você não é louco de mudar de canal. Até daqui a pouquinho. Voltamos então para o terceiro bloco do programa de hoje, o X da questão. Como você sabe, já está acostumado com o nosso programa, e o X da questão é o momento em que nós analisamos as questões da prova. E você sabe que você pode mandar os testes que você quer ver comentados aqui no programa pelo e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Temos duas questões do Exame Nacional. Você sabe que, desde duas provas atrás, o Exame Nacional é feito pela FGV. Antes dessas duas provas, por 6 exames, foi o CESP, também aplicando o Exame Nacional. E antes do CESP, cada estado fazia uma prova autônoma. Hoje temos duas questões dessa prova nacional, já com a OAB unificada. Produção, primeira questão, na tela para o Mazinha.
Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, prova nacional. Quanto à competência impositiva residual,